Shalom, Brasil! Tudo bem com vocês? E ó... Uau, Silvia! O que é isso? Muito bem, eu sou a sua guia Silvia, cristã e brasileira aqui em Israel, mas hoje eu sou a rainha Esther. Ó, lógico, não poderia deixar de ser. E por que hoje eu sou a rainha Esther? Porque nós estamos celebrando a festa de Purim. A festa de Purim é a festa mais linda que nós temos em Israel, é a festa mais colorida, é a festa mais alegre. E você sabe o que é a festa de Purim? Se você não sabe, ó, fique aí ligadinho, não perca nem um minuto desse vídeo, porque você vai descobrir o que é a festa de Purim e mais do que isso, você vai saber a representatividade de uma festa bíblica para nós até os dias de hoje. O que significa Purim para nós? Eu convido você a ficar aí ligadinho, não perca, olha, nem um minuto desse vídeo que vai estar muito legal. Vamos lá então? Olha só, se você nunca leu o livro de Esther, eu convido você a ler. E se você já leu, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai pegar o seu livro de Esther aí, você vai ver ele com outros olhos. Por quê? O livro de Esther, ele é um livro que contém uma narrativa digna dos melhores filmes de suspense que nós já vimos. Suspense, não é? Por quê? Olha só, primeiramente, vamos ver lá. Onde se dá o livro de Esther? Onde se dá a história de Esther? A história de Esther se dá lá na antiga Pérsia, século V a.C. E ela relata um momento onde o povo judeu estava ali, vivendo, não é? No reino da Pérsia, sobre o comando de Assuero, tá? Então, olha só, eu convido você, nós precisamos ler, eu não vou ler todos os livros, né? Todos os livros, não, desculpa, eu não vou ler todos os capítulos com vocês, porque seria muito longo, mas existem algumas partes, nós temos que ler cronologicamente para que vocês possam entender o enredo da história. Então, eu falei para vocês primeiro, onde se deu? Se deu na Pérsia, século V a.C. O rei era o rei Assuero, tá? Quem escreveu o livro de Esther? Olha só, existe aí uma discussão muito grande, né? Nós não temos uma palavra final, existem várias teorias. Algumas dizem que foi algum judeu que viveu ali naquele período. Outros, como o Talmud, se referem à grande sinagoga que tenha escrito o livro. E outros historiadores, como por exemplo Joséfo, ele diz que foi realmente Mardoqueu. Mardoqueu, ou como nós falamos em hebraico, Mordecai, tá certo? Então olha só, primeiramente nós vamos conhecer os personagens principais desta trama, não é? Olha só, então vamos lá. Começamos com a rainha Vasti. Quem era Vasti? Vasti era a esposa de Assuero. Assuero, o rei. Mardoqueu trabalhava para o rei, era judeu. Amã, funcionário do rei. E Esther, sobrinha de Mardoqueu. Então, nós temos já os 5 principais personagens dessa trama. E agora nós vamos ler, tá? Eu preciso ler com vocês. Olha só, vocês me acompanhem aí. Eu vou começar alguns versículos importantes para que vocês possam entender, tá? Então, olha só, eu disse para você, não é? Que a história começa com Vasti. No primeiro capítulo, Vasti tem uma festa e ela tinha que se apresentar e ela não quis se apresentar, ela se rebelou. E então o rei Assuero ficou muito irritado e os conselheiros do rei disseram: olha, rei, não é bom que assim se proceda, porque se ela fez assim, vai que outras mulheres sigam o exemplo de Vasti e a coisa vai ficar um pouco complicada aqui no reino, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher uma outra rainha, tá? Então olha só, eu vou ler com você aí para você se situar quando a gente chega em Mardoqueu. Eu vou ler com você aí o livro de Esther, capítulo 2, versículo 5, tá? Vamos lá comigo. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, olha só, neste versículo, nós temos aí, uma explicação histórica muito importante, porque aí a gente vem para a história, não é? Então, olha só, Nabucodonosor, no ano de 586, ele conquista Jerusalém
e ele leva cativo, não é, alguns dos de Judá, tá? Então, nessa leva que ele carregou consigo aí lá para a Babilônia, estava Daniel, muitas outras pessoas, tá? Então, aqui nós já temos uma inserção histórica, porque depois os persas conquistam a Babilônia. Então, uma sequência histórica, e aqui ele está explicando isso, tá? Então, os persas conquistam depois o Império Babilônico e vem depois, lá na frente, o rei Ciro. O rei Ciro é aquele que faz o decreto para que os judeus possam voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Aí nós estamos falando de Esdra e Neemias. Porém, na história de Esther, não é aí ainda, tá? Agora, quando nós estamos falando da antiga Pérsia, nós estamos falando do atual Irã, tá? Só para vocês se localizarem geograficamente, historicamente, tanto numa régua de tempo como na geografia atual, tá bom? Vamos lá então. E aí, olha só, é quando entra no versículo 7 a nossa querida Esther. Vamos ler lá conosco? Olha só comigo. Esther, este criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era moça bela de aparência e formosa vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ok? Então Esther era sobrinha de Mardoqueu a criara, né? Até que chegou um momento que, com tudo isso que aconteceu lá no palácio, ele disse para ela: olha, você também vai se apresentar ali junto com as outras mulheres para o rei. Vamos ler lá então, seguindo aí, versículo 10. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não a declarasse. Versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Veja, aqui ele cita, né, um mês, eu li para vocês em português, mas um mês é do calendário judaico, Tivat, o mês de Tivat, que corresponde a janeiro, fevereiro do nosso calendário. Então, veja só, ele dá também estações do ano onde ocorreu isso, tá? Porque a festa de Purim, ela ocorre no mês de Adar, e você vai ver na sequência que isso também está citado. Então, olha que interessante, ele cita história, ele cita cronologia, ele cita os meses, né? É muito específico a citação e a narrativa do livro de Esther, ok? Mardoqueu, ele começa a incitar em Amã inveja, porque Mardoqueu não se ajoelhava, não se dobrava, não prestava reverência para Amã. Isso foi irritando Amã, tá? Então, olha só, olha o que diz lá o capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então veja, aí começa o plano de Amã. Amã não estava contente em apenas destruir Mardoqueu, ele tinha também que destruir o povo judeu, tá? E aí vamos ver como segue esse plano. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. Então, olha aí uma coisa importantíssima. O que significa Purim? Pur significa sorte. Então, lançou-se sortes, tá? Agora, veja só. Essa questão de lançar sorte é um termo muito bíblico. Nós vemos isso em outras histórias da Bíblia, como por exemplo, né? Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 7, quando os marinheiros lançaram sorte para saber o que estava ali acontecendo, que aquela tempestade não deixava o barco. E a sorte caiu sobre Jonas, era ele o problema, tá? Depois nós vemos lá no livro de Atos 1, 26, quando foram escolher um novo discípulo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para um salmo muito importante que fala sobre sorte, que é o Salmo 16, versículo 5, que diz o seguinte: que Deus é o arrimo da nossa sorte.
Deus muda a nossa sorte. Então olha que coisa maravilhosa, não é? Ali, esse sorteio de Amã era para exterminar o povo judeu. Era para acabar com o povo judeu. Esse era o plano de Amã. Mas será que foi isso que aconteceu? Vamos seguir nessa trama para ver? A sorte está lançada no regaço. Vamos lá ver? Olha só, o próximo capítulo que nós vamos ler, né? O próximo capítulo e o próximo versículo. Então, Mardoqueu disse a Esther: olha, você vai ter que se apresentar diante do rei e interceder por nós, porque senão nós vamos ser exterminados. O plano já está aí e você precisa nos ajudar. Agora, tinha um pequeno detalhe. Nem ela, nem as outras mulheres poderiam comparecer na presença do rei sem serem convidadas. E ela estava num sério problema. Então, olha só. Diz assim, lá no capítulo 4, versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma só sentença, senão a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não sou chamada para entrar à presença do rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E aí, Mardoqueu então diz ela, né? Versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez tudo conforme Esther lhe ordenou. Olha que interessante. E aqui nós temos outras coisas também muito importantes que nós aprendemos disso. Dentro do judaísmo, não é tão comum fazer o jejum. Existem 5 jejuns apenas no judaísmo, e esse é um deles, o jejum de Esther. Durante 3 dias, o povo todo, ninguém comeu nem bebeu, intercedendo por Esther, para que ela pudesse achar graça diante do rei, e o rei pudesse, então, ouvi-la, né? Primeiramente isso, tá? E ela disse, olha, se eu perecer, eu pereço, mas eu preciso tentar. Então, o que significa, na realidade, a festa de Purim para o povo judeu? E o que significa para nós? A festa de Purim é quando o povo se uniu, é a união, todo mundo como povo se uniu com um objetivo, nos salvar. Não foi cada um para o seu lado, mas as pessoas se uniram debaixo da ordem e do comando da rainha Esther. E veja que interessante. A Bíblia fala aqui, né? Ele disse, Mardoqueu disse, olha, e quem sabe se é para tal tempo como este que chegaste a este reino? Você sabe o significado da palavra Esther? Eu li lá para vocês antes que Hadassah também é Esther, tá? São sinônimos. Mas Esther significa literalmente a escondida. Ela estava escondida até chegar o momento certo dela se revelar. Tá bom? Olha que coisa tão profética, uma revelação tão linda, não é? Ela estava ali escondida, Esther, tá bom? Então, quem sabe muitas coisas da sua vida estão escondidas até chegar o momento certo de serem reveladas para que Deus possa mudar a sua sorte. Gente, eu amo a festa de Purim, toda a sua simbologia. Deus mudou a sorte do seu povo e Deus vai mudar a sua sorte. Creia nisso. Então veja, Esther fez aquilo que ela podia fazer. O povo de Israel fez aquilo que eles podiam fazer, que era jejuar. Eles entenderam que nada mais estava no controle deles. Então eles fizeram o que eles puderam fazer e crendo que Deus faria o sobrenatural. Agora, o mais interessante do livro de Esther, você sabia que a palavra Deus não está mencionada nenhuma só vez no livro de Esther? Mas, no entanto, Deus está em todos os lados. Onde você quer, onde você leia, você vê a atuação de Deus. Porque Esther entrou na presença do rei, o rei achou graça aos seus olhos, pediu a ele
o rei disse a Esther, olha, o que você quer que eu te faça? Até metade do meu reino te darei. E Esther não foi assim se revelando de uma vez, não. Ela esperou o momento certo. Para quê? Para poder então, não é, desmascarar ao malvado Amã. E aí então, quando ela vê o momento certo, olha só, Esther 7, capítulo 6, e disse Esther, o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então disse, né, um dos eunucos do rei, versículo 9, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Gente, 50 côvados são mais ou menos 25 metros de altura, porque era o que Amã queria fazer com Mardoqueu. Enforcar a Mardoqueu e mandar matar todos os judeus da província. Ou seja, era um plano que já estava preparado. E Deus então reverte isso. E aí o rei manda enforcar Amã nessa forca, tá? Todos os seus 10 filhos morrem, os judeus perseguem os seus opressores. No dia 13 de Adar, no dia 14 de Adar, eles descansam e celebram. Por isso é a festa de Purim. E como eles celebram? Como é necessário celebrar a festa de Purim? Primeiramente, lendo o livro de Esther, tá? Em hebraico, Megilat Esther, significa os pergaminhos de Esther, porque no passado, né, tudo vinha em pergaminho. Depois, enviar comida. Por que enviar comida? Porque estamos em festas, pratos festivos. A gente manda aqui em Israel, as crianças na escolinha mandam, as pessoas na rua mandam. Terceiro, providência para o pobre, tá? Porque nós somos um povo e nós todos vamos sobreviver. Então, esses são os mandamentos da festa. E o último mandamento, não é? É você estar ali participando de tudo isso, tá? E de onde vem essa tradição, né, de se disfarçar? Isso aqui é um disfarce que vem realmente montando este tempo de que os judeus, né, eles então puderam celebrar a festa de Purim e Deus mudou a sua sorte. Então, nós estamos aqui hoje, todo Israel, as crianças da escola, as pessoas nas ruas, todo mundo coloca aí uma, vamos dizer assim, fantasia, tá? Para quê? Para celebrar o quê? O livramento que Deus deu ao povo judeu. Veja só, gente, não é carnaval, hein? Não confundir as coisas, tá certo? É o livramento que Deus deu ao povo judeu durante a festa de Purim. E então, no dia 14º do mês de Adar, que é agora, que é hoje, se celebra Purim. E nas cidades com muralha, como Jerusalém, no dia 15. Por quê? Se você ler lá no livro de Esther, no dia 15 foi celebrada em Suzã, que era uma fortaleza. Portanto, nas cidades muradas, né, se celebra no dia 15, no resto no dia 14. E aí, existem muitas tradições. Essa matraca aqui, ó, ela gira quando se pronuncia o nome de Amã. É como dizendo sai, ruim, feio, mal. E o que representa Amã? Amã representa o inimigo, né? Então, ó, show Amã. E também se come as orelhas do Amã. O que são as orelhas do Amã? São docinhos que são feitos com recheios de tâmara, recheios de chocolate. É uma delícia. Então, todo mundo em Purim, ó, se fantasia, porque Deus mudou a nossa sorte. Celebramos comendo a orelha do Amã, mandamos o inimigo embora. E todo inimigo vai saindo da nossa vida, porque nós estamos de Purim. Deus mudou a nossa sorte. Querido, que Deus possa mudar a sua sorte, porque Ele continua sendo o mesmo Deus de sempre, o mesmo Deus de Esther e o mesmo Deus ao longo dos tempos. Querido, feliz Purim, Hag Purim Sameach e até o próximo vídeo. Se você gostou, você já sabe, clique aí, compartilhe, comente e vamos celebrar, porque Deus mudou a nossa sorte. Shalom Brasil!